Meus amigos, o jogo virou e o campeonato também. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais. Falemos da reta final do Campeonato Brasileiro, porque aqui neste canal você viu uma avaliação lá atrás projetando a classificação final do campeonato e deixando claro que o Botafogo era o favorito e que as comparações com o Arsenal, por exemplo, me pareciam equivocadas por algumas razões, mas a principal delas era que no Campeonato Brasileiro você não tem ou não tinha a presença de uma equipe com a constância do Manchester City. Então, mesmo que o Botafogo caísse de produção, dificilmente você teria alguém encostando ou passando, porque você não tinha ninguém naquele momento com a constância do City. Só que o Botafogo faz no segundo turno uma campanha péssima. É a segunda pior campanha entre todas as equipes do retorno. Esse time tomou 19 gols em 12 jogos no retorno. Se a gente pegar os últimos jogos do Botafogo, o Botafogo tomou 11 gols em 4 jogos, contando aí os jogos contra Palmeiras, Grêmio, o Vasco, que foi entre esses dois, e o último jogo contra o Red Bull Bragantino. E aí, eis que na 34ª rodada, para o Palmeiras, a liderança muda de mãos, depois de muito tempo. O Botafogo é líder do campeonato desde a terceira para a quarta rodada. Então a gente teve o Botafogo basicamente 30 rodadas na liderança. Só que ele desidratou no segundo turno. E se nós tivéssemos, de fato, algum Manchester City, esse time já teria passado o Botafogo há muito tempo. A questão é que o Palmeiras estava instável, focando em outras competições, o Flamengo instável, focando em outras competições, o Grêmio se ajustando no campeonato, o Galo a mesma coisa, o Red Bull, que acho que de todos, no segundo turno, foi o mais constante e que tinha menos, talvez, pontos para perder o foco. Essas equipes chegaram. E o campeonato está, neste momento, em outras mãos, incluindo aí projeções de favoritismo. E aí eu pedi para a PagBet fazer para mim as odds do momento para quem será o campeão. E durante todo o campeonato, as odds mais baixas eram do Botafogo. Pela primeira vez, depois de 30 rodadas, o Palmeiras passa a ser o favorito, inclusive para odds de aposta. Neste momento, o Palmeiras paga 2 para ser campeão. Inclusive, é uma ótima odd para quem, nesse momento, tem a tabela mais acessível. E a gente vai olhar esta tabela daqui a pouco. O Botafogo, ainda com força, lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos, então ele pode voltar a ser líder se ganhar todos os jogos, inclusive o atrasado, com um ponto a mais que o Palmeiras, mesmo que o Palmeiras ganhe todos os seus jogos. O Botafogo depende só de si ainda para ser campeão. Mesmo assim, a odd dele hoje não é a odd de favorito e paga 5, o que também é um bom lugar para se colocar uma brincadeirinha. O Red Bull Bragantino, vejam só, neste momento, por tabela, por desempenho, por tudo, tem uma odd superior à do Flamengo. 6,07, no sentido de ser mais favorito, né? A odd do Flamengo é maior, mas o Bragantino tem uma odd de mais favorito que o Flamengo. O Flamengo 6,99, quase 7, e o Grêmio 8. Nesse bolo aí, entre 6,99, 8, nessa mesma casa aí está o Galo também. Então o campeonato ele realmente está em aberto. E ele ficou em aberto porque o Botafogo permitiu. E se nós tivéssemos constância de alguns desses concorrentes aí, essa constância ela passou a acontecer agora, né? O Grêmio vem com uma sequência boa, o Palmeiras veio numa sequência ótima, o Bragantino teve uma sequência muito boa um tempo atrás. Se a gente tivesse uma constância maior antes, o Botafogo já tinha perdido essa liderança há um tempo. E lembrando,
Ao contrário do Botafogo, o Arsenal fez campanha de campeão lá. Um segundo turno muito bom. E ele também perdeu a liderança na 34ª rodada da Premier League. Só que perdeu, assim, ele não desidratou, ele deu pequenos tropeços. E o Manchester City era naquela pegada, né? Do erro zero, do erro zero, do erro zero, até que passou e terminou campeão. Um outro ponto, no segundo turno, o Botafogo, ele acabou perdendo para todos os seus concorrentes diretos, né? Ou não ganhando de todos os seus concorrentes diretos. Por exemplo, o Botafogo perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Grêmio e conseguiu um empate com o Bragantino, um empate este que vem com um gosto de derrota, por mais que o Botafogo tenha sofrido muito e possa até falar, graças a Deus que pelo menos empatamos, a verdade é que o Botafogo estava ganhando e tomou um gol nos acréscimos, né? Então, assim, de novo, viu uma vantagem cair por terra. Então, é bizarro o que aconteceu com o Botafogo no segundo turno. E eu usei lá as odds da PagBet, lembrando, você pode apostar em quem vai ser o campeão brasileiro, o link está na descrição do vídeo, você pode escolher aí o que você acha que é mais provável que aconteça, se você prefere olhar ali para essas odds mais rechonchudas de Botafogo, de Red Bull, de Flamengo, de Grêmio, ou ir no favorito, que está pagando legal, 2 passa longe de ser uma odd ruim para o Palmeiras. Lembrando, isso aqui é para quem tem 18 anos ou mais, é para você apostar com responsabilidade e deixar lá na sua conta, que é como eu faço, eu já mostrei isso aqui várias vezes, deixar lá o que você pode perder, beleza? Casa de aposta, site de aposta não é segundo emprego, não é renda extra, não vai lhe aposentar, não vai lhe deixar rico, é um lugar para você ir lá, se divertir e brincar, beleza? Eu mostrei aqui as odds e elas obviamente se baseiam no retrospecto de como esses times estão rendendo, mas eu queria levantar aqui um ponto de tabela. É muito importante que a gente projete contra quem esses times vão jogar e as possibilidades. Nessa arte do SofaScore, aqui já se passaram 2 jogos para o Botafogo, né? 2 jogos para todo mundo. O Botafogo ainda tem o jogo atrasado com o Fortaleza, que não vive bom momento, mas passa longe de ser um jogo fácil para esse Botafogo que está claramente sem confiança, né? E com troca de treinador, né? O Lúcio Flávio não é mais o treinador do Botafogo. Depois pega um Santos, mesmo que jogando em casa o Botafogo, é um Santos empolgado porque melhorou e vê cada vez mais distante a luta contra o rebaixamento. De qualquer forma, é um jogo para ganhar. O jogo com Curitiba fora é um Curitiba já desesperado, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. A mesma coisa vale para o Cruzeiro. E aqui tem um jogo de um Internacional que pode estar ali numa água de salsicha e pode ser um fiel da balança. O Palmeiras, aqui já tem 2 jogos que passaram. O Palmeiras perdeu para o Flamengo, ganhou do Internacional, agora também pega o Fortaleza no Castelão, pega o América já rebaixado, o Fluminense de olho no Mundial e um Cruzeiro que pode já chegar aqui ou livre, ou rebaixado, ou desesperado, e aí a gente vai ter que entender que Cruzeiro é esse que chega, porque aqui pode ser um fiel da balança. Pode ser também que na última rodada o Palmeiras já até chegue campeão, mas me parece, olhando para os adversários, que os últimos 4 jogos do Palmeiras são os mais acessíveis. Ele claramente é mais time que basicamente todo mundo aqui, né? Talvez tenha briga com o Fluminense, mas tem que ver que o Fluminense é esse que vai chegar lá. O Diniz já respondeu que o foco é o Fluminense, não é o campeonato. Ah, vamos equilibrar o campeonato, nós somos um fiel da balança. O Fluminense não está preocupado com isso e nem tem de estar. O Fluminense tem que estar preocupado com o que é melhor para ele. Se tiver que poupar a gente, vai poupar. Se tiver que botar o time titular, vai botar. Então, o Palmeiras realmente tem uma tabela bastante acessível. O Bragantino já passou aqui dos jogos, né? Perdeu para o São Paulo, empatou com o Botafogo, agora pega o Flamengo, é um jogo duro, pega o Internacional, também pega o Fortaleza, pega o Curitiba, e aqui é um jogo acessível também, e pega o Vasco lá, né? O Vasco que vem numa ascensão, também empolgado com essa luta cada vez mais distante contra o rebaixamento. Então, assim, é uma tabela que tem os seus pontos. O Grêmio conseguiu um resultado absurdo contra o Botafogo, virando um jogo louco. Aí perde para o Grêmio em casa, para o Corinthians em casa.
Agora tem um confronto direto com o Galo, essa tabela tem esse ponto, né? Pega o Goiás aqui e tem um jogo com o Vasco, que pode chegar aqui já livre, mas ainda chega muito empolgado, e o Fluminense, se tiver vivo até a última rodada, a esperança do Grêmio, esse jogo contra o Fluminense pode ser bom, né? Porque é o jogo do Fluminense mais próximo do Mundial. Então o Diniz vai querer poupar, vai querer dar ritmo para a galera, os caras vão estar com a cabeça já longe. Então é uma tabela ok. Mas, de novo, a melhor tabela disparadamente é a tabela do Palmeiras até aqui. Os jogos do Galo, né? O Galo já teve aqui jogos contra Corinthians e Goiás, tem o confronto direto com o Grêmio, tem confronto direto com o Flamengo, tem o confronto com o São Paulo e pega o Bahia fora. Também o Bahia nesta luta contra o rebaixamento. É uma tabela chatinha, a do Galo, né? É uma tabela chatinha. A ascensão, a recuperação do Filipão no Galo, ela é louvável, mas é uma tabela que realmente é difícil. E o Flamengo tem uma tabela também incômoda, porque já pegou aqui, ganhou do Palmeiras, empatou com o Fluminense, começou ganhando e tal, mas acabou não se sustentando. Aí joga em casa, de todos os times é o que mais joga em casa, né? Joga em casa com o Red Bull, jogo duro, mas joga em casa. Pega o América fora, já rebaixado. Joga em casa com o Galo, e aí aqui ainda pode ser trocação, né? Ainda pode ser confronto direto. Pega o Cuiabá, que aí você fala, mas joga em casa com o Cuiabá. O Cuiabá é muito chato e tirou o ponto de uma porrada de gente, incluindo o Botafogo. Para muitos, a derrocada do Botafogo começou ali, contra o Cuiabá. Outros projetam que começou quando perdeu para o Flamengo de virada, mas o jogo com o Cuiabá ele é um jogo bem importante nessa derrocada do Botafogo dentro do campeonato. E depois joga com o São Paulo fora de casa, né? O São Paulo que foi algoz do Flamengo aí na Copa do Brasil e tal, foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo e tal. É um time chato de se enfrentar, então, assim, é uma tabela que tem 1, 2, 3, 4 de 5 jogos chatinhos. O Flamengo seria favorito com o Red Bull no Maracanã? Acho que ok. Ele é favorito contra o América? Ok. Ele é favorito com o Galo no Maracanã? Cara, aqui é jogo que pode dar qualquer coisa. Ele é favorito contra o Cuiabá, mas esse jogo é muito chato. E não sei como é que seria contra o São Paulo na última rodada do campeonato. Tem que ver também, projetar, por exemplo, se chegar na última rodada, o Palmeiras, o Flamengo precisando ganhar do São Paulo para ser campeão, uma briga ainda com o Palmeiras, o quanto isso pode influenciar a postura do São Paulo, não dá para saber. Mas é fato que temos uma das melhores edições de Campeonato Brasileiro de pontos corridos de todos os tempos. Já é o Campeonato Brasileiro com a maior média de público da história. E a gente tem uma reta final que promete ser emocionante. Eu falei no início do vídeo sobre a constância dos adversários, o quanto atrasou ultrapassarem o Botafogo, que tem uma campanha sofrível no segundo turno. E de todos esses, como eu já falei, o favorito, inclusive nas odds, é o Palmeiras. Este favorito só existe hoje por conta do Endrick. Não é nem... É óbvio, o Abel tem mérito de ter colocado o Endrick como titular, de ter feito dobra de lateral em vários momentos, de ter recuperado algumas figuras, de ter achado um lugar para o Breno Lopes no time titular, né, nesse sistema que tem Breno Lopes e Endrick, de ter barrado os jogadores, de ter recuperado o Palmeiras. Mas o ponto-chave da mudança, o campeonato, ele só está aberto, para mim, por conta da virada absolutamente surreal que o Palmeiras conseguiu no Engenhão. E essa virada ela só foi possível por conta do Endrick. O Endrick, ele faz surgir um novo campeonato. Quando ali, perdendo por 3-0, ele parecia o único jogador do Palmeiras a acreditar que era possível encostar, diminuir, empatar e, de repente, até virar o placar. O Endrick, naquele jogo, ele basicamente participa de todos os gols do Palmeiras na vitória por 4-3. É ele que tira o time do buraco. Lembrando, obviamente, que se o Tiquinho converte o pênalti ali e faz um 4-1 no momento em que o Palmeiras tinha acabado de ficar com um jogador a mais, né, com a expulsão do Adrielson, é óbvio que ali era um banho de água fria e provavelmente o Palmeiras não chegaria no 4-1. Mas o Tiquinho perdeu o pênalti. E parecia que, entre todos os jogadores do Palmeiras, o único que entendeu o recado de que estamos vivos no campeonato e no jogo
foi o Endrick. O desempenho do Endrick nos jogos tem sido impressionante. Inclusive nos jogos que o Palmeiras não ganhou, ele seguiu sendo o melhor em campo, dando movimentação, explorando espaço, uma força física imensa, né? Ele fez jogadas contra o Flamengo de arranque, que é assim, surreal. Você lembrar que a gente está falando de um menor de idade ainda. Então, assim, o Endrick fez nascer um novo campeonato. E aí é aquela brincadeira que eu fiz até no título, né? De fato, nós não temos um Manchester City no Campeonato Brasileiro, mas tem um Endrick. E foi suficiente para o campeonato estar aí, neste momento, nos pés do Palmeiras. Graças ao pé esquerdo do garoto. Incrível.